Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor, na véspera de Bahia e Flamengo. Eu sei que o jogo é lá, mas para a gente é Bahia. Jogo difícil? Sempre foi difícil, sempre será difícil. Muito mais ainda pelo momento que o Bahia atravessa. O Flamengo está cheio de complicação, aquelas confusões, aquela coisa toda, mas é jogo difícil. Não é mesmo, Diego? Jogo muito difícil. Flamengo realmente numa situação de muito questionamento, né? Troca de treinador, interino assumindo. Mas vamos tocar a vinheta para a gente falar sobre tudo isso. Vamos iniciar os trabalhos. Vamos. Prontinho, de volta aqui. E de cara vamos pedir a toda a nossa audiência aí que lembre de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, comentar e compartilhar à vontade para a gente seguir com esse trabalho sempre com o apoio de vocês, não é isso, pai? Verdade, verdade. Agradecendo sempre a participação de todos os amigos e amigas. São muitos. Dentro do possível, a gente retribui esse agradecimento com um abraço, como, por exemplo, para o queridíssimo amigo doutor Sálvio, que é delegado, grande tricolor e que prestigia sempre os nossos trabalhos, viu, Diego? Maravilha. Vamos falar um pouquinho do Bahia, né? Das perspectivas do Bahia para esse jogo. Temos uma notícia de hoje do Globoesporte.com para compartilhar com os amigos. E tá aí a notícia, uma notícia que não é muito boa, não tanto por Léo Cittadini, que a gente não esperava mesmo que fosse titular, mas por Cauli, que há uma expectativa muito grande sobre o retorno de Cauli. Teve esse período grande de treinamento, sem jogos. E a notícia do Globoesporte.com é que Cauli e Léo Cittadini não jogarão contra o Flamengo. Então o Bahia deverá ser escalado sem os dois, né? Léo Cittadini dificilmente seria titular, mas Cauli, caso estivesse apto, provavelmente ele voltaria à sua posição ali na meia atacante, onde teve um grande destaque no Campeonato Brasileiro. O Globo Esporte complementa que a comissão técnica entendeu que seria arriscado contar com o Cauli contra o Flamengo e preferiu trabalhar o atleta para o jogo contra o Goiás na próxima rodada, e o mesmo aconteceria com Léo Cittadini, pai. Bom, sobre Léo Cittadini, é surpreendente que o jogador tenha sido contratado e tenha se contundido e fora de jogo. Surpreende isso. Veio em toda a condição, estava preparado, dizia-se que estava no Atlético Paranaense em condição, mas pode acontecer contusão. Sobre Cauli, aí, de fato, é a avaliação de quem está no dia a dia do Bahia, do dia a dia do tricolor, do treinamento, o departamento médico, a parte física, toda a composição da comissão técnica, o próprio Rogério Ceni, porque perder um jogador como Cauli nesses momentos decisivos, aí, sem dúvida alguma, o prejuízo pode se tornar maior. Eu esperava, estando longe do processo, a gente não acompanha treinamento, as informações vêm via assessoria, que trabalha muito bem, por sinal, a assessoria do Bahia tem alta competência nessa passagem de informações. Então, acompanhando pelas informações, eu acho absolutamente justo. Pensando do lado torcedor, eu imagino que Cauli bem que poderia ir no banco, mas é um mero saque, é uma torcida acima de tudo, é uma vontade, eu acho que da maioria da torcida tricolor, não é mesmo, Diego? Com certeza, jogador que faz muita falta, jogador que foi decisivo na temporada, tanto na conquista do título baiano, quanto nos bons resultados, poucos é verdade, mas nos poucos bons resultados que o Bahia teve nessa Série A, Cauli certamente teve uma participação fundamental. Eu tenho um vídeo aqui também, pai, para a gente depois comentar em geral sobre as expectativas sobre o Bahia, que é um vídeo do auxiliar técnico do Bahia, auxiliar técnico do Rogério Ceni, o Charles né? O Charles Rambert, e ele é francês, né? Por isso esse nome pomposo para a gente. Mas ele É. falou um pouquinho sobre a rotina de treinamento dessa semana e meia, quase 2 semanas inteiras de treino. Eu acho que vale a pena porque ele disseca algumas coisas e algumas questões que eles tentaram trabalhar nos últimos dias que são certamente de interesse da torcida do Esquadrão. Vamos ouvir Charles Lambert, Vamos, o auxiliar de Rogério Ceni.
véspera do dia do jogo do Flamengo, antes da viagem para o Rio, fizemos um último treino depois de um bloco de 10 dias sem jogos, onde a gente fez 2 vezes 4 blocos, nos quais a gente trabalhou especificamente sobre o bloco mais, a compactação mais sólida do bloco defensivo. E hoje no treino, depois de um aquecimento do Danilo, a gente baixou um pouquinho as cargas depois de 2 semanas trabalhadas bem forte, de maneira bem intensa. E a gente fez uma competição mais técnica de passe com finalização no primeiro tempo e depois dividimos o grupo em 2, com um grupo que trabalhou mais especificamente a preparação da bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva, para o jogo de amanhã, e o outro grupo fez um jogo mais reduzido de infiltração com passe, triangulação, aproximação entre jogadores para finalização. Pronto, Charlambé aí, o auxiliar de Rogério Ceni, trazendo assim tudo que a gente sabe que é necessário mesmo. Então foi treinada compactação defensiva, foram treinadas bolas aéreas, bolas paradas na defesa e no ataque. Foi treinado passe final e finalização, ou seja, cruzamento, aquela enfiada lá ele, com finalização e enfim, e ele disse que trabalhou muito forte no início, né? Talvez mesclando também um trabalho físico para fortalecimento nesse período. E de ontem para hoje, né? Estamos aqui gravando no sábado à noite, ou seja, o Bahia fez um último treinamento, perdão, na sexta noite, o Bahia fez um último treinamento agora na sexta-feira no CT. E aí ele disse que ele trabalhou mais essas questões técnicas com campo reduzido, com posicionamento, com bola parada e com finalização, pai. Realmente é tudo que o Bahia precisa, né, em termos de fundamentos que a gente percebe a necessidade, a compactação, a bola parada defensiva, as faltas também no ataque e a finalização que tem falhado bastante. Então o treinamento foi nesses termos, mas se vai dar certo e se vão ser escolhidas as peças corretas para que isso dê certo, aí a gente só vai ver amanhã, pai. Perfeito, perfeito. O que a gente deduz é que existe um trabalho. O que a gente conhece é que essas pessoas que vêm realizando esse trabalho têm competência e responsabilidade. Indiscutivelmente que sim. Se é por questão de tempo para treinamento, isso aconteceu, isso foi possível. Então, duas coisas. É preciso ver se esse treinamento está nos moldes que o time precisa e se o time tem jogadores que possam cumprir o que é estabelecido pela comissão técnica, pelo treinador Rogério Ceni. Então, tempo houve para isso. Aquela coisa que está treinando no avião, o calendário é muito curto, só deu para conversar? Não, deu para treinar e muito bem. Agora, é esperar ver o que é que vai ser posto em prática. Sei que contra o Flamengo, é como eu digo, nós torcemos, mas não distorcemos. Contra o Flamengo, no Rio, é sempre difícil. Contra o Flamengo, no Rio, e o Flamengo precisando ganhar, porque está numa confusão geral, é uma coisa do que o técnico da base não ia treinar o time, porque não ia ser assim, porque não tem comissão fixa. É um negócio realmente muito atrapalhado. A saída do Sampaoli, será que Sampaoli saindo de uma hora para outra a coisa melhora? É muito estranho. Mas o Flamengo tem qualidade suficiente, notadamente do meio-campo para frente, porque a defesa do Flamengo é fraca. O Flamengo veio consertar o gol, botar um goleiro mais confiável lá para eles agora. O Flamengo vinha jogando com jogadores veteranos na defesa que já comprometiam a sua campanha há algum tempo nesse brasileiro. Ainda assim, é um adversário de alto porte, um adversário perigosíssimo quando atravessa aquele meio de campo e chega rapidamente à frente. Então, um time difícil, sem dúvida alguma. A cobrança em relação ao time do Bahia, Diego, para esse jogo deste sábado contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, 4 da tarde, é em relação ao desempenho. Basicamente, em relação à escalação do time. Para mim, não pode
não deve, ele pode, não deve repetir o time que vem jogando. Por exemplo, Vitor Hugo na zaga. Por exemplo, o ataque com Ratão e Everaldo. E você, o que acha? É isso, a gente acompanhou aqui, não temos muita garantia da escalação, né? Mas os sites indicam alguns sites que esboçaram a escalação, talvez por uma questão só de repetir mesmo a equipe que jogou na última partida, considerado, é claro, o retorno de Rezende, que tende a ser titular. A gente já tratou aqui no Farol Tricolor, que inclusive o desempenho do Bahia sem Rezende piora no Campeonato Brasileiro. Então, se imagina, talvez, um meio de campo com Rezende, Iago, Tassiano e um ataque com Ademir, Ratão e Everaldo. E também acho que essa não é uma boa opção. Também acho que não é uma boa escolha. Acredito que seja o momento de tentar fazer modificações, né? Poderia ser tentado sim o Luciano Juba pelo lado esquerdo, como a gente tratou já em outros vídeos. Poderia ser tentado um meio de campo com 2 volantes mais marcadores para liberar um pouco mais os outros jogadores. Nesse caso seriam Acevedo e Rezende jogando juntos. Mas a gente lembra também, que é um detalhe interessante, que Iago Felipe foi o entrevistado recentemente no CT Evaristo de Macedo. Então, quando acontece isso do sujeito ser entrevistado, né, do jogador ser entrevistado, normalmente é um sinal de que ele será utilizado. Mas aí é que tá, Iago Felipe vai continuar ali numa segunda posição do meio de campo. O Rogério, considerando o jogo, considerando as circunstâncias, considerando a fragilidade defensiva demonstrada contra o Santos, vai jogar com o Iago um pouquinho mais à frente e escalar juntos Acevedo e Rezende. Era o que eu faria. Eu escalaria Acevedo e Rezende, deixaria Iago no banco, mas como Iago deu entrevista, como Iago tem jogado, é possível que Iago seja a escolha de Rogério Ceni, né, pai? Eu tenho certeza que será a escolha de Rogério Ceni, porque desde que o Rogério Ceni chegou, o Iago vem sendo titular. Pode não jogar a partida por inteiro, mas vem sendo titular. É um jogador que ele conhece como adversário no tempo que andou pelo Flamengo, notadamente, também no tempo do São Paulo, mas notadamente no tempo do Flamengo. É um jogador que conhece bem o Rio. Se for pelo Rio, Diego, aí tem Marcos Felipe no gol, que foi do Fluminense. Se for pelo Rio, tem o Gilberto do lado direito, tem o Canu na zaga central, não é? Tem o próprio Rezende, que é do Rio, de Rezende mesmo. Acabei de falar, o Iago. E aí vamos ver o resto do time que ele manda. Eu acho que a base de informação, como não é oficial, levou em conta os últimos times escalados pelo Bahia, notadamente com o Rogério Ceni. Sim. Tenho minhas dúvidas se ele manda Ratão e Everaldo de primeira. Por quê? Porque é uma coisa lógica. Jogar com o Flamengo no Rio, para o Bahia, e na condição atual do Bahia, é jogo na conta do perdido. Ah, vai entrar para perder? Não. Já perdeu o jogo? Não. Mas vai jogar com 2 atacantes que não vem rendendo bem, notadamente Everaldo. É muito mais lógico botar Luciano Juba na esquerda, fazendo dupla e revezamento com o Camilo Cândido. Eu já tinha expressado isso. Para mim, essa é a mudança básica, fundamental. E na zaga, aqui para nós. Dá um tempo com o Vitor Hugo no banco. Vê que ele tem condição, se joga com a perna esquerda, se joga com a perna direita. Bota para quem pode jogar melhor, para quem tem melhor condição, quem tem recuperação. Porque aqui para nós, se quiser marcar esse ataque do Flamengo, tocando a bola na grande área, na pequena área do Bahia, na sua defesa, marcando com o olho, risco de tomar goleada, viu, Diego? Esperamos que não, né? Por isso eu também acho interessante que houvesse essa escolha por 2 jogadores ali na frente de área, né? Na cabeça de área. E no ataque eu concordo plenamente, acho que é o caso de mudar. E também questiono a defesa, tanto com a queda de rendimento visível de Canu, do Canives, né? Quanto com essa escolha por Vitor Hugo, que fez um jogo ruim contra o Santos e que um jogo que não poderíamos ter perdido, e por essas falhas, tanto especialmente no setor defensivo, mas também de formação e de ataque,
a gente terminou tomando uma virada complicadíssima que nos deixou, nesse momento, no Z4 do Campeonato Brasileiro. Diga, pai. E além do mais, o Vitor Hugo fez uma partida ruim contra o Botafogo do Rio, lá no Rio de Janeiro. Então, já é tempo de tentar. Ou bota o menino Gabriel Xavier, que joga com a perna direita, mas é vigoroso, é jovem. Eu acho que isso ele não vai fazer. Ele está conhecendo o elenco agora, está tomando esse posicionamento. Ele tem outras opções de jogadores mais experientes, precisa ver a condição. Mas eu já, para esse jogo, mexeria de cara em duas peças. Sai Vitor Hugo da defesa, pode ter outra oportunidade, é um jogador veterano, um jogador experiente, não tem problema. Pode contar com ele no elenco. Para esse jogo, não. E Everaldo sai do time e entra Juba pela esquerda. É o mínimo que pode se fazer depois de tantos dias de treinamento. Agora, se esse time especulado, qual foi o time especulado? Vamos trazer para o público, Diego? Vamos lá. Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido. Foi um time especulado e nas redes sociais está por isso, no sistema de informação dos companheiros de imprensa, também rola muito isso. E no meio, Rezende, Iago Felipe e Tassiano. Esse meio aqui para nós, a gente aceita bem. E à frente, Ademir, que vem jogando, eu botaria Jacaré por conta de marcação, por conta de ter sido improvisado de lateral direito e ter funcionado como lateral direito e frente, porque Ademir é muito frágil, é um jogador que o Flamengo não vai alisar. É um ponto que eu falo já já. Ademir ou Jacaré, aí ele escolhe, eu iria com Jacaré por conta disso. Ratão, que é o cara de ataque, vem fazendo gol, e Luciano Juba. É o mínimo que se espera em termos de mudança. Agora, repetir escalações de um time que não vem se dando bem, que fracassou redondamente contra o Santos dentro de casa, na Fonte Nova, é correr alto risco. Por bom treinamento que esses jogadores tenham feito. É minha opinião, viu, Diego? Por aí, eu também acho que deveria ser modificado o time, algumas posições. Eu insisto um pouquinho que eu gostaria muito de ver Rezende e Acevedo juntos. Acho que o Bahia está precisando dessa solidez ali na frente de zaga, nas coberturas, e acho que seria importante também essa modificação. Mas vamos ver o que é Também que achei. Rogério vai trazer para amanhã. Vamos falar só um pouquinho do Flamengo, pai, que lógico que não é o nosso Um foco, pouquinho, mas como é o nosso adversário, temos que um falar pouquinho dele. mesmo. Aí vem a notícia do Portal Terra, mencionando também o GE.com, com o interino Mário Jorge. Você vai trazer informação aí da homenagem por causa do nome dele, que ele era técnico do Sub-20, aí fala que o time vem com força máxima, né? Porque afinal foi eliminado das outras competições e precisa, no mínimo, se garantir da Libertadores com toda a pompa do elenco, todo o investimento feito, né? E fala de alguns retornos, Alan e Varela retornam ao time, e segundo o site do GE.com, abaixo é o meia Arrascaeta, que é sempre a informação a se comemorar, já que a Arrascaeta é um jogador decisivo em várias situações de finalização, de passe, é um jogador muito perigoso. Em contrapartida, voltam ao lateral direito Wesley e Gabigol, que estavam cumprindo suspensão na última rodada. Só para lembrar, Mário Jorge é interino, o Flamengo demitiu o Sampaoli nessa semana e tudo indica que o próximo treinador será Tite. Mas como o Tite não foi anunciado até agora, o interino Mário Jorge deverá ser o comandante do time amanhã contra o Bahia, pai. Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu acompanho, a gente vive disso, vive de noticiário e agora em cima mesmo da parte esportiva, do que se refere notadamente ao Bahia e aos seus adversários, eu estava conferindo o seguinte: Mário Jorge, eu botei Mário Jorge, Flamengo, por que do nome? Mário Jorge Lobo Zagallo, que é alagoano e que tinha como primo o Oswaldo Vilas Boas, que foi presidente do Bahia por muito tempo. O velho Lobo, o grande Zagallo, já com a idade avançada, mas com ótimos serviços prestados ao futebol brasileiro. Então, Mário Jorge, nome do técnico interino do Flamengo, que vai comandar o time contra o Bahia, é uma homenagem ao grande esportista, futebolista,
ponta esquerda recuado das Copas de 58 e 62, recuado no estilo de jogo, mas chegou à frente e fez gols em Copa do Mundo. Então, uma homenagem ao grande Mário Jorge Lobo Zagallo, grande Zagallo, e o pessoal do Rio, da imprensa mais antiga, chamava ele de Zé, de Zé Galo, para chamar assim, brincando com eles, que tinham mais intimidade. Mas uma grande figura, ficou marcado com aquilo, vocês vão ter que me engolir, lá eles. Mas o grande Zagallo. O Mário Jorge, então, tem esse nome em homenagem ao Zagallo, grande treinador do futebol brasileiro, Diego. Muito bom. É isso aí. Você vai falar um pouquinho de arbitragem, que você sempre traz informações sobre arbitragem, né? É. Bom, nesse jogo aí, o Sábio vai comandar, ele que é o Sábio Pereira, não é? Ele que é queimado um pouquinho com o Bahia. Eu acho que o Wilson Luiz Seneme ele tem que apurar um pouquinho mais, porque nesse jogo contra o Flamengo jogando em condições normais, estando bem, os jogadores já chegam junto da arbitragem. Imagine em cima do Sábio Pereira. Eu vejo que há um problema, uma equipe de arbitragem que não é daquelas cascudas, mais rodadas, a não ser o Sábio Pereira. Existe essa configuração que traz preocupação para um jogo como esse. O Bahia não está nessa situação dramática, vergonhosa, ridícula por conta de arbitragem. Mas jogar contra o Flamengo, um trio de arbitragem de pouca presença disciplinar, e esse é o trio para esse jogo desse sábado, é perigoso, Diego. Perigoso. O Flamengo costuma complicar muito os jogos lá, catimbar bastante, querer apitar o jogo. A gente conhece bem essa história, como funciona enfrentar o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas espero que o Bahia se inspire naquele jogo que marcou, se a memória não me falha, a sua estreia na rádio como comentarista em 1994. Bahia 1-0, gol do Lourinho Zé Roberto, chute rasteirinho no canto do goleirão do Flamengo, que trouxe um momento importante naquela campanha, que o Bahia só foi parado pelo eventual campeão, o timaço do Palmeiras, né? E o Bahia fez um bom campeonato brasileiro depois do título baiano histórico com gol de Raudinei aos 46. Então vamos encerrando esse vídeo, agradecendo mais uma vez a audiência cada vez maior do nosso canal, do Farol Tricolor, pedindo a todos que curtam esse conteúdo, que se inscrevam, que ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir no trabalho, não é isso, pai? Sem dúvida alguma. A gente agradece, inclusive, a todos que participam. Só para dizer nominalmente, o árbitro vai ser Sávio Pereira Sampaio, que é do Distrito Federal, os assistentes Nailton Júnior de Souza Oliveira, que é do Ceará, e Eduardo Gonçalves Cruz, que é do Mato Grosso do Sul. No VAR, Rodolfo Tasque Marques, do Paraná, de triste lembrança também para o Bahia. Ele foi bandeirinha naquele Bahia 2, Grêmio 0, que o Grêmio virou o jogo, o Marinho se jogando para lá e para cá e não sei o quê, e uma péssima presença do Tasque Marques naquele jogo. Então, um trio de arbitragem que poderia ser mais forte, poderia ser de São Paulo, por exemplo. Não seria uma boa? Podia ser do Rio Grande do Sul, árbitros rodados, mas só uma observação, espero que façam um bom trabalho. Esse Nailton Júnior de Souza Oliveira, ele é do Ceará, ele é FIFA, já é cotado pela Sul-Americana, é um bom trabalho feito pela CBF, não é? Mas aguardemos, pois, o que Seneme preparou para esse tipo de trabalho. Esse Nailton Júnior já é da Comebol, inclusive, um bom trabalho do Seneme, que tem um bom trabalho. Eu só acho que para esse tipo de jogo, a gente sabe como é o Flamengo. A gente sabe como é o Flamengo. Mas, vida que segue. Cuidado com o futebol, porque as outras coisas a gente também vai observar, mas espero que não se imponham em relação ao resultado. Valeu, Diego? É isso aí, com certeza. Agradecendo mais uma vez, a gente volta com o pós-jogo, né? Provavelmente no sábado, já amanhã no sábado à noite, estamos gravando na sexta à noite esse pré,
e esperamos encontrar vocês novamente amanhã. É isso aí. Vamos ver se a gente apronta contra o Flamengo. Bora, Bahia! Bora, Bahia, tomara que sim.